Agora, De Paula, realmente, assim, é difícil cobrar uma gestão de 60 dias, mas ele faz parte de tudo isso. Tanto é que era o vice do Augusto Melo. Sim. Ele falou também algo importante que é muito discutido sobre a SAF, né? Sobre o Corinthians virar SAF. A gente sabe que há me fugiu a palavra, mas os corintianos, a maioria não quer uma SAF no Corinthians. Movimento contrário. Movimento contrário, exatamente. A SAF no Corinthians, e ele também se diz contrário à SAF. Ele diz que é preciso reorganizar as contas, mas não é a favor de uma SAF no Corinthians. Você é a favor de uma SAF no Corinthians? Por enquanto, não. Eu acho que, primeiro, todo mundo tem que entender o que é uma SAF. Eu acho que muita gente, eu me incluo nessa, tá? Fala de SAF, mas não sabe exatamente como funciona uma SAF. Né? Então, eu pretendo estudar um pouco mais a fundo. Tem diversas modalidades de SAF, inclusive, não é uma só, né? Então teria que ver. Mas eu acho que o mais importante de tudo, em termos de estatuto do clube, do Corinthians, é a responsabilização de dirigente. Isso tem que estar constando do estatuto. O problema é que para mexer no estatuto, você precisa do conselho. E o conselho não trabalha contra, né? Porque você colocar que vai responsabilizar alguém, eles ficam loucos. Sim. Né? Porque pode mexer no deles também. Claro. Mas a principal mexida de um estatuto, para mim, é a responsabilização do dirigente. Com patrimônio pessoal, inclusive, como ocorre em qualquer empresa. O Flamengo é assim. Não sabia. Na gestão Bandeira, eles mudaram o estatuto exatamente para ter essa remontada. Exato. Eu acho que esse é o primeiro passo, a reforma do estatuto. Eu acho que ter mais pessoas para votarem. Hoje em dia você tem que ter no mínimo 5 anos como sócio para ter direito a voto. De repente estender isso também. Porque, gente, vamos ser honestos aqui. Você teve uma eleição para presidente, o Augusto Melo foi eleito. Nós tivemos, acho que, nem 5 mil votos. Você tem uma torcida, segundo... Qual aí. pesquisa? Segundo qualquer pesquisa, muitos dizem que é 30 milhões de torcedores do Corinthians pelo mundo, outros dizem que é 35, outros dizem que é 20, sei lá. Mas você tem muita gente. Sim. Como é que 5 mil resolvem o destino de um time desse? Fala, e 5 mil que estão interessados em churrasco, que melhore o piso da botia dentro do clube, que o cloro da piscina não esteja tão forte para não arder o olho. Porque quem vota é quem frequenta o clube. Esses aí que votam. Então você vai lá, você faz um agrado pro pessoal da botia, faz um agrado pro pessoal do tamborel, faz o pessoal, sabe? E aí os caras votam. E os demais isso aí, estão Paulo, lá. é o seguinte, Pelo amor de Deus, cara. O Corinthians poderia resolver isso possibilitando ao sócio-torcedor o voto. Como acontece no Santos, por exemplo. É uma das alternativas. É uma alternativa. Sim, que o Palmeiras também não tem, porque o Palmeiras também sofre disso com o cara que é sócio do clube e vota. E aí tem muito cara que não é palmeirense, o cara é corintiano, só que usa o clube, e ele tá preocupado com a piscina do clube, não tá preocupado com o time. Exatamente. Agora, você falou de uma coisa que eu até vim dar uma olhada e confirmou o que eu achava. A Lei Pelé, ela determina a responsabilidade dos o clube não precisa mudar o seu estatuto. Pois é. A Lei Pelé, aqui, ó. A responsabilidade dos dirigentes de futebol é regulamentada por várias leis, incluindo a Lei Pelé, de 1998, e a Lei Geral do Esporte, de 19... Aí eu já não sei a data aqui. Os dirigentes são responsáveis por atos ilícitos, gestão irregular ou temerária e podem ser responsabilizados solidariamente pelos atos praticados durante o mandato, especialmente se houver confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Além disso, a Lei X, né, tem o número dela aqui, estabelece que os bens particulares dos dirigentes podem ser alcançados em caso de gestão temerária. Entendeu? A responsabilidade civil dos dirigentes é um tema complexo e bababá. Ou seja, é possível. Você não precisa mudar o estatuto. Agora, quem é que leva um caso desse adiante? É o conselho. É o conselho, exatamente. É o conselho que fiscaliza, né? Esse é o problema. É a galinha, é a raposa que toma conta do galinheiro. Entendeu? Não tem cabimento. A raposa vai lá, come o ovo de todas as galinhas, a galinha vai acabar morrendo. Entendeu? Não tem cabimento. Então é o que acontece. O que precisa acabar... É por isso que você perguntou agora há pouco, o negócio de SAF. Eu sou a favor. Eu acho que a única saída para o Corinthians é a SAF. Se não virar uma SAF, claro, é como o De Paula falou, você precisa tomar cuidado, saber bem para quem você está entregando o clube. Porque, por exemplo, eu não acho que nenhuma SAF cujo dono seja brasileiro vai resolver. A gente está vendo o que está acontecendo em Minas. A gente viu o que aconteceu com o Coritiba, com o Justus. Então, há alguns exemplos.
Então, a SAF tem que vir de alguém de fora, com experiência, com expertise no assunto. Nós não temos nenhuma empresa aqui no Brasil que seja dona de um time de futebol, que seja bem sucedido, etc. e tal. Não tem. Então, a gente tem que torcer para vir alguém de fora e aportar um dinheiro. A dívida do Corinthians é impagável. O Corinthians só vai conseguir pagar essa dívida dele se ele se tornar uma SAF. Aí vem o cara e você, quando na hora que você vai fazer o acordo, vender as ações, etc e tal, você tem que colocar lá no papel. Olha, topo vender para você, mas vai custar X. Isso aqui vai para pagar a dívida, isso aqui vai pagar o estádio, isso aqui vai para não sei o quê, isso aqui vai não sei o que lá, tá isso aqui. Agora, à medida que essa dívida aumenta, piora a situação, porque o cara vai falar assim, escuta, tudo isso não vai me sobrar dinheiro para investir no futebol. Eu quero ser campeão, porque eu quero ter retorno. E o torcedor corintiano tem que entender que hoje o Corinthians vive uma SAF. Mas é uma SAF que comandada por Renovação e Transparência, por todos esses caras que estão há muito tempo. Como que um dirigente do clube tem um cartão corporativo e gasta o que quer? É uma SAF. Eles se sentem donos do Corinthians. Essa é a realidade. O Corinthians vive uma SAF indireta e eu entendo que o torcedor corintiano vai falar, pô, mas aí você vai vender o clube. Somos mais de 30 milhões. Ok, mas o clube já está na mão de pessoas que estão usurpando há muito tempo. E não para de chegar notícias de coisas policiais. É a ponta do iceberg. Essa situação do cartão corporativo é só a ponta do iceberg. Começar a puxar, vai vir coisa de lá de trás de muito tempo. Então, acho que para o Corinthians, a solução plausível hoje é uma SAF com um projeto esportivo. Existem várias SAFs por aí, né? Teve o caso do Vasco, que foi vendido para uma empresa que estava para falir. Dá para você avaliar a empresa, dá para você conversar, dá para você ver qual que é o valor, o que a empresa quer com o Corinthians. E, cara, tem muita empresa gigante. Muita gente que tem grana que faria milhões, bilhões com o Corinthians. Porque o Corinthians, se vender um bottom para salvar o Corinthians da dívida, vai ser recorde de venda. Se vender um chaveiro, vai ser recorde de venda. A potência do Corinthians em relação economicamente é muito grande. Então, para mim, a única salvação é a SAF. Para clube grande, na minha opinião, e aí eu tô falando clube grande, tá? Corinthians, Flamengo, Santos, Palmeiras, São Paulo, tal. Só se tiver à beira da falência. À beira da falência mesmo. Né? Mas aí os caras têm que assumir. Aí os caras têm que assumir. Né? Aí os caras têm que assumir, ó, estamos quebrados. Mas eles não precisam falar isso, os números mostram. Sim, mas não, os balanços que saem. E a notícia, trimestralmente, ontem, no fim do dia, saiu a notícia de que o Corinthians pediu 57 milhões de reais à Liga Forte União, sendo 30 milhões em empréstimo e 30 milhões de empréstimo e 27 milhões de adiantamento de receita para pagar funcionário, pagar salário. Ou seja, contrair outra dívida. E tem um detalhe, só um parênteses dessa situação da Isa que a Isa falou. O Corinthians pegou 150 milhões quando ele troca a Libra pela LFU, de empréstimo também, com juros e CDI, e pediu no início desse ano, quando o Stabile assume, mais 22 milhões. Se você colocar nesse conjunto, o Corinthians tinha direito a 200 milhões de direito de transmissão desse ano. Já ultrapassou. Adiantou tudo. E é bom dizer o seguinte, que quando você pede para Globo, você pede para Liga A ou Liga B emprestado, não é que o cara lá, a Globo, vai lá, abre o cofre dela, pega todo o dinheiro dela e joga na mão do Corinthians, a Liga. Eles não têm esse dinheiro. O que eles fazem, eles dão garantia. É a garantia deles. O dinheiro vem no banco. E nesse momento, os juros no Brasil são proibitivos. Proibitivos. O Santos, por exemplo, fez um empréstimo de 100 milhões para comprar o terreno lá que é do CT. Quanto que não vai custar isso no final? Esses 100 milhões vão bater 200, mais de 200, 300, 400. É duro, velho. O planejamento que você falou, Léo, que vocês trataram dessa antecipação, é porque sempre o Rosala Santoro, que foi o financeiro do Augusto, depois saiu e tal, ele sempre dizia, a gente tem que se preocupar com as dívidas de curto prazo. É funcionário, é pagamento de elenco. E você vai tentando empurrar as demais. Lá na frente você vai brigar pelas outras, né? O Corinthians tem diversos acordos que ele tem que pagar. Agora foi feito o acordo da premiação. São 3 parcelas, né? Quando parcelados. Né? A primeira foi paga, tem mais 2. Isso não pode atrasar. Isso não pode atrasar porque é acordo com o jogador. E se você não cumpre acordo com o jogador, meu amigo. Veja o que está acontecendo com o Memphis. Aí você corre. A gente tem, inclusive, daqui a pouco a gente roda. E essas dívidas de curto prazo. Por isso tem acerto com o Rojas. Lembra do Rojas? Nossa, 40 milhões de Matias Rojas? Sim. Tá? Tem acerto com o Matias Rojas.
Corinthians agora, foi feita uma limpa na base, inclusive o Orlando Ribeiro foi mandado embora, que era o técnico do Sub-20. O Corinthians treinava quem? O Santos. Eu conheço. Foi mandado embora. Foi mandado embora, né? Ele, a parte da comissão técnica dele. O Corinthians, gente, contratou na gestão Augusto, já deve ter sido falado aqui inúmeras vezes, 87 jogadores da base. 87 jogadores para atuar na base. É sub-20, é sub-19, é sub-8, é sub-2, é todo mundo. 87 jogadores. Aí você me pergunta, como é que um time do tamanho do Corinthians não consegue formar um jogador, ou 2 ou 3, tem que contratar 87? Dos 87, boa parte deles foram emprestados para jogar a Copa São Paulo. E nos times aos quais eles foram emprestados, eram reservas. E eram do Corinthians. E como é que você explica uma coisa dessa? Agora... Mas não precisa pensar muito. Não, eu sei, é uma ironia. 57 jogadores agora estão tendo seus contratos rescindidos. Ainda bem. 57. Agora, você tem que pagar os moleques. Você tem que pagar os moleques, porque essa molecada aí, a maioria, é carteira, é registro, você tem que pagar, você tem que rescindir, você tem que pagar. Sim. E aí vão ser feitos acertos para pagar essa molecada. Sabe, tem moleque lá que ganhava 20 pau com 17, 18 anos. Tem moleque que ganhava 2, 3, 4, tem de tudo. Mas você pega um universo de 87 contratações, fora aqueles que já estavam. Não tinha campo suficiente para treinar. O CT da base não comportava. Você tinha aquela coisa que você brinca na escola, né? Você espera acabar um jogo pra você entrar. Você próximo. Os moleques falam assim, próximo. Quem ganha fica. Quem ganha fica, entendeu? Não, lamentável, gente. Lamentável. Isso o Stabile está tentando fazer. Parabéns ao Stabile. Sim. Pra ver se vai fazer mesmo, né? Porque o dinheiro já mandou embora o Orlando. Né? O Orlando já foi. Vamos ver, a gente separou 2 trechos da coletiva dele de ontem. Foi uma coletiva grande, né? Foi. Ele falou muita coisa, mas a gente separou 2 trechinhos. Olha, vou te falar, viu? O homem... um dos trechos é se ele pretende continuar no clube e quais são as ações que ele pretende fazer caso continue, né? Lembrando que ele é presidente interino nesse momento e a gente vai ter a votação de impeachment do Augusto Melo no dia 9 de agosto. Vamos ouvir. Independentemente de quem que venha como presidente no futuro, a pergunta primeiro que você fez era se eu pretendo continuar. Sim, se o Conselho Deliberativo entender que eu deva continuar, claro. Eu comecei um trabalho, eu devo continuar o trabalho, para que a gente possa melhorar a situação do Corinthians. Para isso é necessário, eu estou dizendo que o Conselho Deliberativo, que provavelmente a reunião vai ser aqui mesmo, ele vote a favor de dar continuidade a esse trabalho que eu comecei agora. Faz 60 dias, não tive tempo suficiente, mas grandes coisas já foram feitas. E serão feitas novos projetos estão para vir aí, né? Então nós vamos dar continuidade, sim. Ele quer ficar, né? Mas... Não pode, né? Então. Não pode. Teoricamente, pelo estatuto, eu entendo que não pode, né? Não pode. Tem um jeito dele ficar pelo estatuto. Não, ele pode ficar ele se o presidente for afastado, né? Não, então, só que aí convocam-se novas eleições. Tem... Não, a renúncia. A renúncia. Tem que renunciar. Se ele renunciar, tem uma situação... Aí ele tem o padrão do Augusto, né? O mandado do Augusto até o final. Ele renuncia... Teria que renunciar. Eu não sei se é renunciar, eu não sei. Enfim, não, é renunciar. Renunciar. O estatuto diz renúncia. Porque aí o vice segue. O problema é que duas situações acontecem rapidamente. Claro. O Augusto renunciando, primeiro, ele assume a culpa por tudo que aconteceu. E aí é um problema, porque ele é réu. Ele é réu. A partir do momento que ele fala, renuncia, porque, peraí. Então agora fica difícil, ele assume uma culpa. Sim. Né? E a outra é que o Augusto, se eu conheço o tamanho do ego dele, ele nunca renunciaria. Não. Nunca. Por quê? Porque ele não vai querer que continue o Stabile, por exemplo. Apesar deles eram unidos em tese, já são rivais de novo. Ele não vai dar o gostinho. O Augusto tem um ego desse tamanho aqui. Eu conheço o Augusto, desse tamanho. Então, principalmente pela renúncia, eu acho, ele não vai. O Stabile vai tentar alguma manobra, alguma coisa, mas vão ter que ser convocadas novas eleições, não tem jeito.